A paz do Senhor, povo de Israel. Amém. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Na verdade nós estamos todos os dias, né? Nós estamos todos os dias, mas é mais um dia. Quando eu falo assim é porque é mais um dia que nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, congregando, adorando a Deus. É muito bom louvar a Deus, adorar a Deus em congregação, né? Eu já falei isso aqui certa vez. Tem pessoas que falam que não precisa ir para a igreja, tem uns youtubers aí falando que não precisa de igreja. Mas a palavra diz, congregai. Então, onde nós vamos congregar se não na igreja, não é verdade? Então eu fico muito feliz em vê-los aqui, apesar do frio e da chuva ter espantado algumas pessoas, mas glória a Deus, porque quem tinha que estar aqui está, né? O Senhor trouxe cada um de nós com um propósito. Gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão na live também, a paz do Senhor Jesus. Vamos acompanhar aqui brevemente uma leitura que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios. Não é isso que você vai pregar não, né, Retinho? Bom. É só a Michele que você tem uma ligação aí direta, né? Eu fico preocupado quando eu vou dirigir o culto, o Renatinho vai pregar. Mas graças a... É que eu acho que vocês combinam, não? Ela pergunta antes. Ai, glória a Deus. Mas isso é confirmação, né, Renatinho, de que o Senhor ele está no comando mesmo, né? Quantas vezes a gente não combina nada e nunca combina nada mesmo, né? Não tem essa. O que tem, assim, eventualmente é um tema num congresso. O tema é X, aí todo mundo vai direcionando para aquele tema, né? Mas não tem nada combinado e tudo bate, né? Tudo é sincronizado. Eu vou pedir para os irmãos irem até o capítulo 6, no versículo 10. A armadura de Deus, Efésios 6, no verso 10. Todos encontraram? Amém? Verso 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A minha versão é NVI. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Só até aqui. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje, na parte da tarde, e a carta é bem curtinha, né, de Paulo aos Efésios, e eu encontrei algumas semelhanças assim com a nossa realidade, né? Eu acho que o Senhor, da maneira com que Ele fala, a gente sempre vai encontrar semelhanças com as nossas vidas, e em qualquer tempo, se essa palavra tivesse sido pregada há 100 anos atrás, naquele tempo o Senhor ia encontrar uma situação aplicável a essa palavra. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é interessante, porque a igreja de Éfeso, ela estava vivendo ali num limite, né, entre o paganismo, que nós podemos dizer, na nossa linguagem atual, que seria o secular, né? Nós vivemos no limite do secular. Nós somos crentes, Jesus,
nós somos eleitos do Senhor, praticantes da palavra, mas de vez em quando, até a gente brinca de vez em quando aqui com a Bonita, né, Cris? Que a Bonita, ela não pode ouvir um pagodinho que as perninhas dela já quer começar, né, a sambar. Um samba, um pagode e tal. E ela segura, ela fala, opa! E não é pecado isso, né? É claro que nós abandonamos esse velho homem. Porque se a gente não abandonar o velho homem e viver as coisas seculares e as coisas do passado, então a nossa vida de conversão não faz sentido. Então não é conversão, você só se convenceu, né? Você se convence que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, e você continua vivendo no secular. E a igreja de Éfeso estava nesse limite, querendo viver o secular, o paganismo. Então ela estava no limite entre o secular e o evangelho. Na verdade não existia evangelho ainda, porque o evangelho é o conjunto, né, dos evangelhos, mas ela estava ali entre, vamos dizer assim, o bem e o mal, né? Entre o secular, entre o mal, entre o mundo e entre Deus. E também existia um conflito ali em relação à salvação dos judeus e dos gentios, né? No Antigo Testamento já foi revelado a salvação para todos, inclusive para os gentios. Mas ainda existia aquele paradigma, não, só o judeu vai ser salvo, né? O gentio, não sei, assim, quem sabe, talvez. Mas não. No Antigo Testamento já havia se consolidado essa teoria, essa tese, essa doutrina da salvação. Não nesses termos que nós conhecemos quando Jesus veio, né? Mas já havia isso. Mas existia um conflito ali sobre essa questão. E Paulo, ele ora pelos santos, ele exorta que algumas coisas tenham que ser feitas para que isso seja resolvido. Ele nos exorta nessa carta, como igreja de Éfeso e como igreja batista renovada da Rocha Eterna, à oração, à união, ao amor, à luz, a viver com prudência. Fala sobre marido, mulher, sobre escravo e senhor, sobre pais e filhos. Mas o que eu achei mais interessante nesse conflito, né, que existe ali na igreja, e naquilo que ele doutrinadamente, como é que se fala? Doutrinadamente, tenta incutir na mente do povo, são práticas doutrinárias que precisam ser presentes na vida da igreja, porque a igreja estava vivendo nessa dúvida. A igreja de Éfeso estava vivendo na dúvida. Eu ando com Deus ou eu ando com o paganismo? Eu sirvo ao Criador ou eu sirvo a tantos outros deuses? Então, Paulo, ele envia essa carta a Éfeso com doutrinas e práticas. Ele ensina coisas que precisam ser cumpridas. Mas, para mim, na minha opinião, uma questão muito interessante nessa carta é porque ele fala assim, que, quer ver, deixa eu encontrar o versículo aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Certo. Vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, ou do diabo. No verso 13 fala, para permanecer inabaláveis. A igreja, ela estava se abalando com essa dúvida do paganismo, do secular, ou eu sirvo o secular ou sirvo a Deus. A igreja estava se abalando, a igreja estava em dúvida. E principalmente porque a igreja hoje está também, da mesma forma que a igreja de Éfeso, encontra-se dia após dia nesse limite, se abalando. Se abalando com notícias do gospel, se abalando com notícias do pastor que fez A, B ou C. Hoje eu estava ouvindo um pastor de uma igreja aí, e ele falou que não acredita mais na Trindade. Ele acreditava antes, mas agora ele não acredita. Então, pastor, são escândalos em cima de escândalos, né, que acontecem atualmente. E a igreja, hoje no Brasil, no mundo, ela encontra-se do mesmo jeito que a igreja de Éfeso.
no limiar, no muro do secular ou do sagrado, do secular ou do santo. Mas Paulo estava orando pelos santos. Paulo ele estava preocupado com os santos. E depois de ter discorrido sobre várias doutrinas, ensinado várias práticas, eu acho que, como eu falei, na minha opinião, o versículo-chave desse capítulo e de todo o livro encontra-se no verso 10, quando diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque quando nós falamos de poder, muitas pessoas podem até se confundir e falar assim: ah, mas o poder é o reteté, né, pastor? A gente brinca muito. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos do Pentecostes, né, Renatinho? Do fogo mesmo. Miriam, você é do sapatinho de fogo? Ontem a Fê falou isso na live, né? Chamaram ela de canela de fogo. Ela foi o... Como? Britadeira de fogo. Quando a gente fala em poder, aí a britadeira não, a Fê ontem falou na live que chamaram ela de canelinha de fogo. Como é que é o nome do irmão lá que está na... Como? Paulinho. Paulinho é uma bênção, né? Eu vejo ele lá na live, ele parece membro da igreja. E ele é membro da igreja invisível, porque aqui nós estamos na igreja visível, né? Ele é membro do reino, então se ele estiver na live aí, Paulinho, glória a Deus pela sua vida, porque ele falou que a Fê é a canelinha de fogo, né? E ela falou: nossa, fazia tempo que eu não ouvia isso, tal. E aí, a gente confunde muito essa questão do canelinha de fogo, do reteté. Quando fala assim poder, imediatamente a gente é remetido a isso. Ah, o poder, o mover, né? O mistério. E de fato como uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, nós temos essa característica. Mas principalmente, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aqui a força do seu poder não está dizendo que você vai ter que girar, rodar e pular. Embora eu gosto disso, viu, Renatinho? Quando o Senhor toma as nossas vidas e você não consegue ficar de pé, né, Alê? O Alê, a gente brinca depois, né, com todo respeito e reverência, porque ele não aguenta 5 minutos. Então, assim, tem pessoas que são mais resistentes ao poder de Deus. Resistentes que eu falo é porque ficam duro mesmo ali. Não, parece que quer, mas não quer, né? Fica brigando com o anzol ali, que nem o Marcelão falou outro dia, né? Não sei se foi aqui ou se foi na live. O peixe brigando com o anzol ali, né? Mas nós temos que parar com essa briga. Nós somos o peixe, nós mordemos a isca do Senhor, sim. E nós temos que nos revestir na força do seu poder. E o interessante é que você vai lendo, você pensa assim, a armadura de Deus, né? A armadura de Deus, eu vou para uma guerra. Então eu vou para uma guerra com uma armadura. Mas eu vou para uma guerra sem armas. Alguém já foi para uma guerra sem armas? Então, mas olha que interessante. O Senhor fala assim, que nós temos que nos cercar ou nos cingir com o cinto da verdade. Nós estamos indo para uma guerra, mas nós estamos indo com o quê? Com a verdade na mão. Nós estamos indo para uma guerra, mas nós estamos indo com a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça, como o próprio nome diz, vem de couro, né? É aquele couro, é aquele colete de couro, parece um colete à prova de balas da polícia, aquele colete que protege o peito e as costas. Essa é a couraça da justiça. E tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Então, caramba, tá confuso esse negócio aqui, viu, Dilcinho? Eu vou para a guerra, mas eu tenho que calçar o meu pé com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar as setas inflamadas. Então, igreja, nós estamos entrando numa guerra, mas nós estamos entrando numa guerra que nós temos que estar fortalecidos, e ele fala, finalmente, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
É claro que no outro tempo, e aí nós podemos voltar um pouquinho para o Velho Testamento, eu tenho uma anotação aqui, até de uma palavra profética que o pastor entregou, foi em 2017, não sei se o pastor não vai lembrar disso. Em outro tempo, em Joel 3,10, fala assim: forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro, sou um forte. Então, num outro tempo, no Antigo Testamento, provavelmente, naquela situação que eles estavam passando, você precisava forjar o seu arado, forjar a sua espada, fazer lança, se tornar um guerreiro e se tornar forte, tá? Mas no contexto que nós estamos vendo aqui, nós estamos indo para uma guerra sem armas. Nós estamos indo para uma guerra cercado com o cinto da verdade, com a couraça, que é o colete, com os pés prontos para o evangelho da paz, com o capacete da salvação. Então, olha só a diferença que hoje, não invalidando o Velho Testamento, os dois testamentos eles têm força. Os dois testamentos, o Antigo e o Novo, eles têm validade. E hoje o Giovanni não está aqui para me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que não. Mas eu fazendo um paralelo com a parte jurídica, né, com a área jurídica, se o Giovanni estivesse aqui, ele poderia até esclarecer melhor. Mas eu diria que o Velho Testamento, Renatinho, ele é a jurisprudência para o Novo. Então, o que é a jurisprudência? A jurisprudência é uma decisão que foi tomada por um juiz, é um pensamento que já existe acerca de algo. Então, o Velho Testamento, ele é a jurisprudência para o Novo. Quantas passagens nós vemos no Velho Testamento apontando para o Cristo? Então, a jurisprudência do Novo Testamento é o Velho Testamento. Então, no tempo do Velho Testamento, haviam guerras, haviam mortes, e era necessário, como eu li em Joel, muitas vezes que você estivesse preparado para uma guerra com armas, com lanças. Só que veio Jesus, e ele estabeleceu com cada um de nós uma nova aliança. E a nova aliança, ela está descrita em Mateus 22. Mateus 22, no verso 37 até o 39. Respondeu Jesus. Na minha epígrafe está o maior mandamento, tá? Então, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, olha só a conexão que tem entre esse mandamento e aquilo que Paulo estava falando para os Efésios. Saia do limite do secular e venha para o sagrado. Qual que é o maior mandamento? Ame o Senhor. E qual que é a segunda preocupação de Paulo na carta aos Efésios? Em relação à salvação dos judeus e dos gentios, que todos nós seremos salvos e todos nós fazemos parte do mesmo reino. Qual é o segundo mandamento? Ame o próximo como a ti mesmo. Então olha que interessante a conexão que há quando Paulo prega aos Efésios para que eles permaneçam no Senhor, que eles deixem o paganismo e que eles deixem as preocupações entre judeus e gentios. Não importa mais preocupação entre judeus e gentios, todos serão salvos. Mas fundamentalmente, ele diz a respeito do poder, para que nós nos fortalecemos no poder do Senhor, na força do seu poder. E quando nós estamos falando na força desse poder, não estamos falando de um poder bélico. Como nós vimos aqui, não tem arma nenhuma. Não tem espada, pastor, na armadura de Deus. Não tem lança, como eu li em Joel. Mas o Senhor ele está se referindo num âmbito espiritual.
No andar de cima, né? Nós estamos aqui no andar de baixo. É no andar de cima, Renatinho, onde as coisas acontecem. As coisas acontecem mesmo no andar de cima. São nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais, muitas vezes, a única arma que nós vamos ter para lutar é o joelho. É fazer o que Paulo fez, orando pelos santos. A Bíblia diz que ele orava pelos santos. Eu e você, muitas vezes, não vamos ter armas para lutar nas regiões celestiais, mas nós vamos ter que estar fortalecidos na força do seu poder e revestidos para nos permanecermos inabaláveis, porque aqui tem uma palavrinha-chave, para que possam resistir ao dia mau. Então nós não temos que ter medo de Satanás, mas o dia mau ele vem. E eu gosto, as pessoas aqui da igreja já devem estar cansadas, mas quem está visitando não. Mas eu gosto de falar da minha vida, daquilo que eu passei. Até nós falamos na live, né, pastor? A morsa de Jeová. Porque assim, nada melhor do que você ter passado para poder falar. E eu gosto de falar que o meu dia mal chegou. E foi difícil. E eu não estava fortalecido. Eu estava até desviado, se vocês querem saber. Eu cheguei na igreja em 2015, e um domingo sim, 2 não. Domingo de ceia, esquece. Nunca. Então, se nós não estivermos fortalecidos na força do seu poder, nós não vamos resistir ao dia mau. E o dia mau, ele vai ser resistido com oração. Porque eu não tenho lança, eu não tenho espada, eu não tenho bola de fogo, eu não tenho nem como é que chama de Davi lá? A funda, né? Eu não tenho 3 pedrinhas e uma funda. O Senhor, ele está dizendo apenas para que nós possamos estar resistentes, inabaláveis no dia mau, que nós devemos estar fortalecidos no seu poder. E resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Sede fortalecidos no Senhor, igreja. Sede fortalecidos no Senhor. O poder de Deus, ele não tem nada a ver com a minha performance aqui em cima. Nem com louvor. Hoje foi playback, pastor. Não teve culto, não teve louvor ao vivo. Deus está pouco se importando com o tipo de instrumento que está sendo utilizado. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu louvor. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua adoração. A performance do pregador, do louvor, do levita, do obreiro, não faz nenhum sentido para Deus. O que faz sentido para Deus é um coração quebrantado. O que faz sentido para Deus é você se revestir e se fortalecer no poder dEle. E o poder dEle se aperfeiçoa muitas vezes na sua fraqueza. A igreja precisa conhecer o poder de Deus. A teologia não vai explicar o poder de Deus. Eu lembro, há 5 anos atrás, porque fez 2 que eu me formei, né, pastor? Há 5 anos atrás, que eu fiz 3 anos, né? Primeira aula, eu achei assim fantástico aquilo que o pastor falou, o pastor Ariovaldo. Ele falou assim, olha, a teologia não é nada sem Deus, sem oração, sem entrega, sem jejum, sem devoção, sem adoração. Ele falou, tudo o que nós vamos falar aqui é teologia, é o estudo de Deus. Nós vamos dar alguns caminhos, algumas orientações, mas nada disso vale se você, ao preparar um sermão, Renatinho, meu sermão vai durar 40 minutos. Ora, no mínimo 40, porque senão vão ser meras palavras. Isso foi uma dica, né? Tem gente que ora 2 horas, 3 horas, tem gente que consagra a semana, quando sabe que vai fazer uma pregação. Até eu me lembro de uma coisa que você falou aqui, que você se preocupava um pouco com aqueles pregadores que só pregava, e não tinha tempo para se preparar. Lembra? É preocupante mesmo. Nós temos que ter tempo com Deus, nós temos que ter tempo para nos fortalecer no Senhor. Então a teologia não vai explicar esse poder.
O meu conhecimento não vai explicar esse poder. O meu cargo, ou o tanto de tempo que eu passo aqui dentro da igreja, não vai explicar esse poder. Esse poder, cada um de nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Nos revestir do poder do Senhor, nos fortalecendo no seu poder, no seu forte poder. A mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja é essa. Uma reflexão para que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus, buscando o seu poder. E o poder, ele vai poder... Opa, ficou redundante, né? Mas o poder do Senhor, ele vai ser suficiente na sua vida quando você precisar passar pelo dia mal. E quando eu passei pelo meu dia mal, lembra, Michele? A Michele foi usada por Deus lá no monte, naquele dia que eu recebi a notícia do meu dia mal. Que começou, né? E o meu dia mal foi muito mal. Dilcinho, foi muito. Mas foi um instrumento que Deus usou. Foi a forma que Deus usou para que eu pudesse me fortalecer na força do seu poder e eu pudesse resistir. Eu vou falar para os irmãos que eu resisti da maneira que eu pude, mas eu estava fraco, eu estava oprimido, eu estava afastado. E tudo isso foi um fator complicador, porque aí a morsa teve que apertar mais e mais e mais, né? Quando você está já meio assim, né, com o coração quebrantado, é um pouco mais fácil, né, Renatinha? Agora, quando você pega uma pessoa que é orgulhosa, que o eu é forte, que o braço resolve tudo, que não depende de ninguém, aí Jeová tem que quebrar em pedacinhos mesmo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja, até numa forma de testemunho, que nós devemos procurar esse fortalecimento no Senhor. Porque eu não sei qual é o dia mal que já chegou. De repente já chegou o dia mal na sua vida. E você não sabe como você vai resistir. Como você vai suportar. Mas eu digo para você, você vai suportar. Busque a Deus. Busque o Senhor. Busque estar na presença do Pai. E Ele vai te dar as condições de superar todos os seus problemas. Amém? Então, que o Senhor seja louvado e adorado por essa palavra, que vocês possam refletir e buscar cada vez mais o Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Amém?